Abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Passemos a leitura da palavra, meus irmãos, e ela se inicia justamente com isso. O título em minha Bíblia é a King James, ela diz que a verdadeira pregação da palavra. Esse é o título do capítulo 2, versículo 1. Irmãos, vós mesmos sabeis que não foi inútil a visita que vos fizemos, apesar de termos sido maltratados e muito ofendidos em Filipos. Como é de vosso conhecimento, nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para vos anunciar o seu Evangelho, em meio a grandes batalhas. Pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros, muito menos temos qualquer intenção de vos enganar. Pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovados por Ele para nos confiar seu Evangelho, não pregamos para agradar pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora, bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Deus é testemunha desta verdade. Da mesma forma, nunca nos dedicamos a buscar honrarias, quer da nossa parte ou mesmo de outros. Muito embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento, todavia, agimos entre vós com todo o desprendimento, como a mãe que acarinha os próprios filhos. Assim, por causa de grande afeto por vós, decidimos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, tendo em vista que vos tornastes muito mais amados por nós, porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado e extenuante ministério, e de como noite e dia trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, enquanto vos comunicávamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vós, os que credes. E sabeis ainda que tratávamos a cada um de vós com a mesma deferência que o pai trata seus filhos, suplicando-vos, consolando-vos e oferecendo nosso testemunho, a fim de que possais viver de modo digno de Deus, que vos convocou para o seu reino e glória. Curva sua cabeça, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, eu consagro a tua igreja, meu Deus, e te peço que utilize como canal de bênçãos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, guiado pelo Espírito Santo, com autoridade dada pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eu venho entregar, não falar de mim, mas falar daquilo que o Senhor nos deixou, das promessas, das normativas, das tuas leis, Pai, que nos alegram o coração, pois cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai. Motivo de júbilo está na tua presença, meu Deus, e eu agradeço a oportunidade de te louvar, de te adorar e de cultuar, levando a tua palavra aos teus filhos. Podem se sentar, por favor. Meus irmãos, essa carta aos Tessalonicenses pode parecer um pouco vazia, se você não entender o contexto. Então vamos ao contexto de Tessalonicenses. Tessalonicenses, meus irmãos, era uma cidade portuária, uma cidade a qual Paulo chega depois de Filipos. Paulo não, em todas as suas cartas, traz várias repreensões
exortação de ânimo. Ele lembra ao povo que ele tem muito carinho por eles e vem a elogiar os Tessalonicenses. A história da pregação de Paulo na região da Macedônia, ela se inicia quando ele se separa de Barnabé, em Atos 15. Meus irmãos, vou indicar a finalidade da pregação e o que o Espírito tem a dizer essa noite para a sua igreja. Pregar o Evangelho, viver o Evangelho, vai te exigir adequação, formatação, de acordo com aquilo que Deus planejou para você. Talvez está doendo, talvez está machucando, talvez está rasgando, mas é Deus trabalhando. Se Ele está agindo na sua vida, sinta-se honrado, porque muitos Ele já não tem essa intimidade, porque muitos Ele já não toca na vida porque não tem interesse, porque não é escolhido, porque não é vaso dele. Vaso que não está sendo moldado, está afastado da mão do oleiro. Então já partam do princípio que a ida de Paulo para Tessalônica, para Macedônia, ela parte de uma divisão do ministério dele. Ele caminhava com Barnabé, Barnabé que tinha Marcos como acompanhante, eles discutem e se separam. Paulo então se junta a Silas, e em Atos 16 diz que eles tinham destino à Ásia. Quem aqui já quis pegar em determinado lugar para determinado tipo de pessoa? E quando eles tinham destino à Ásia, o Espírito os impediu, isso mesmo. Se tiver na tela, Atos 16, capítulo 5. Livro de Atos, capítulo 16. E viajando, e assim as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. 6. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Versículo 7. Quando avizinharam-se da região da Lícia, procuraram subir até Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Quem aqui já sentiu vontade de fazer alguma coisa para Deus e não conseguiu? O coração está apertado ali, ó. Só que vejam que pela experiência de Paulo, o que Deus tinha era muito maior para ele. Porque apesar desse desvio, apesar desse impedimento, desse constrangimento que ele teve, ele tinha vontade de ir pregar na Ásia, só que ele foi impedido pelo Espírito. Ele tinha vontade de fazer a vontade, aquilo que Jesus mandou, ide, mas ele foi impedido pelo Espírito. Por quê? Porque Deus tinha outra coisa na vida dele. Cristo, aquele que o chamou e o tratou como vaso escolhido, tinha outro destino para ele, era pregar em outro lugar. Paulo então, durante a noite, tem uma visão de um homem macedônio que está em pé e diz: passa pela Macedônia, ajuda-nos. Então ele entende o porquê ele estava sendo impedido de ir para a Ásia. Você já buscou para Deus o motivo de você não estar sendo concretizado aquilo que você tem no seu coração, mas que não foi talvez inserido pelo Espírito Santo de Deus? Você já buscou em Deus a confirmação dos seus planos, daquilo que você tem vontade? Porque muitas vezes a tua vontade é boa, mas não é aquilo que Deus tem para você. Porque o plano de Deus é perfeito, alto, maravilhoso. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Está sempre além da nossa. A vontade de Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Porque Paulo era um renegado, rejeitado. Tanto que quando é enviado Ananias
Já pediu confirmação para Deus? É o seu direcionamento? É onde você deve ir? É onde você deve estar? A Bíblia nos diz que o coração é enganoso. E está aqui uma prova. Apóstolo Paulo já estava na segunda viagem, ele queria ir para a Ásia. Para onde o Espírito mandou ele? Para Macedônia. E foi fácil? Estava no projeto de Deus, era a vontade de Deus e foi fácil. Sabe por que não foi fácil? Porque quando ele chega a Macedônia, a região da Macedônia, ele chega primeiro a Filipos. Filipos, ele procura um lugar para orar, se encontra com Lídia, uma mulher que é comerciante local, influente. Ele prega o evangelho para ela, ela e os da sua casa se converte, chamam a Paulo. Até aí está tudo ótimo, né? Até uma endemoniada começar a perseguir Paulo. Acontece quando você está fazendo a vontade de Deus, Satanás se levantar? Não, acontece não. Claro que acontece, meus irmãos. A primeira coisa que vai acontecer é tentar impedir vocês. E ele inclusive tentou impedir Paulo. E a endemoniada dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Até Satanás conhece quem é servo de Deus verdadeiro. E o que Paulo faz então? Expulsa o demônio daquela mulher em Filipos. Só que Filipos não era uma cidade tão portuária assim. As maneiras de manejo monetário eram outras. E aquela escrava era uma forma de ganhar dinheiro, porque muitos vinham consultá-la por meio de adivinhações, por meio de oráculo. Quando Paulo expulsa o demônio dela, ela não tinha mais utilidade. Quando Paulo diz: em nome do Senhor Jesus Cristo eu te ordeno, retira-te dela, o demônio sai. Só que ele tirou a fonte de renda dos donos dela, dos proprietários dela, que eram romanos. Eles fazem o que então? Agarram Paulo, levam Paulo até o judiciário, levam Paulo até os sacerdotes ali, e dizem que Paulo está pregando coisa que não é da vontade de Deus. Os homens então agarram Paulo, açoitam Paulo e Silas, lançam-os na cadeia. Acabou a missão de Paulo, né? Depois que você tenta se levantar e meter a mão no arado, a hora que vem o açoite, a hora que vem a retaliação, por cumprir a vontade, porque Paulo ele expulsou o demônio, ele não fez nada mais que isso. A hora que vem a retaliação, a primeira coisa que muitos querem fazer, e eu me incluo no caminho, é baixar a cabeça. Prego, meus irmãos, mas prego com honestidade, porque isso acontece com todo mundo, o mais crente dos crentes. Quando o bicho pega, é por isso que Paulo sempre orienta: consolai-vos uns aos outros. Paulo não, ainda não, neste momento não. Paulo então em Silas, à meia-noite, tinha todos os motivos para estar triste. Meu Deus, eu queria ir para um lugar, você me mandou para outro. Eu preguei o meu evangelho, eu expulsei demônio, eu estou numa cadeia todo arrebentado, porque os açoites daquela época, meus irmãos, não era qualquer surrinha não. O que ele faz então? Entoa louvores. Entoa louvores. Ele entoa louvores. E o que acontece? O chão treme, abalam-se as grades, cadeados se abrem. Enquanto você vê na prova, meu irmão, enquanto você vê alguém na prova, ao invés de apontar o dedo, estenda a tua mão. Não tem um dedo na mão, é 5. Estenda a tua mão, ponha de pé. Em nome de Jesus. E não para por aí o milagre. Paulo e Silas então se veem livres. O carcereiro, responsável pela prisão deles, acorda e vê a cadeia aberta. Naquela época era costume dos romanos: se o carcereiro deixasse quantos fugissem, ele pagaria com a própria vida. Para evitar
tão grave como ele poderia morrer, ele já iria se lançar pela própria espada. Alguém que te mastigou, alguém que te castigou, alguém que judiou de você, alguém que te constrangeu, poderia merecer tudo. Mas Paulo vem mais uma vez mostrar o quão Cristo estava nele. Ele grita para o carcereiro: estamos aqui. E ele eleva, assim como Jesus Cristo, ao nível de filosofia, de amor, de empatia tão alto, que aquele homem diz para ele, depois de ver todas essas circunstâncias, depois de ver a cadeia se abalar, o diabo se abrir, o homem ter a oportunidade de fugir, e ele ainda salvar a vida dele, ele fala: eu quero seguir esse homem. O que eu faço para ser salvo, Senhor? O que eu faço para ser salvo? Quando pessoas que te machucarem, que te magoaram, cruzarem o seu caminho, mostre o Cristo que é em você. Mostre o Cristo que há em você. E continua. Aquele carcereiro, então, na sua casa, leva Paulo e Silas e prepara uma mesa farta para eles. São os tempos de alívio. A coisa estava brava, depois de uma sua danada, eles recebem uma mesa farta. E ao amanhecer, vocês veem que Paulo e Silas não fogem. Apesar da dor, apesar do constrangimento, não fogem. Porque ao amanhecer, os magistrados vão mandar libertar Paulo e Silas. Só que vai entrar coisas do seu passado nessa história agora. Porque Paulo, e a conotação que a Bíblia nos traz, que Silas também eram cidadãos romanos. Tem lugar que por onde você passou, só você tem autoridade para pregar o Evangelho. Tem lugar que por onde você passou, o conhecimento que você tem vai te abrir portas para pregar o Evangelho. Porque quando os magistrados dizem: vocês estão libertos, eles falaram: de maneira nenhuma. Vocês açoitaram um cidadão romano. Vem aqui e se explica para nós agora. Vocês, sem o devido julgamento, açoitaram um cidadão romano. Meu irmão, muitas vezes nós não entendemos as dores, as dificuldades por qual nós passamos. A nossa trajetória de vida ainda que não assumidamente na presença de Cristo. Porque se você olhar no seu passado, Cristo cuidou de você durante toda a sua vida. Isso é aqueles que não nasceram na igreja. Eu vim velho para a igreja. Não tem como não entender a mão dele me tirando de determinados lugares, me jogando em determinadas situações. E que hoje, por ter vivido em determinados lugares, ter cometido determinados tipos de atos, eu digo: Jesus Cristo é capaz de te perdoar, Jesus Cristo é capaz de te tirar dessa situação, Jesus Cristo é capaz de quebrar essa cadeia, Jesus Cristo é capaz de te libertar. Mas isso é a autoridade de vida e é o seu processo. Se antes de chegar à igreja você já viveu um processo, aqui dentro da igreja você vai viver outro mais ainda. As suas experiências antes contam, a sua experiência aqui dentro vai te santificar. E não tem outro caminho. Jesus diz que aqueles que não vai atrair de maneira alguma ele lançará fora. Toda a vida para Cristo tem valor. Não há acepção de pessoa na igreja de Cristo. Os magistrados então vão até Paulo. A Bíblia não dá detalhes de como é esse pedido de desculpas, mas eles vão. Paulo então prossegue a sua viagem. De Filipos vai para Tessalônica. Em Tessalônica, a Bíblia nos diz que por 3 sábados ele vai à sinagoga pregar o Evangelho de Cristo. Por 3 sábados ele vai na sinagoga pregar o Evangelho de Cristo. E qual que é o grande problema? Religiosos. Homens que têm títulos, mas não têm Cristo. Homens que receberam cargos, mas não têm o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Homens que viram promessas, viram milagres,
E não vai ser diferente com Paulo. Porque quando Paulo começa a pregar na sinagoga, homens e mulheres começam a se unir a ele. Começam a se unir a ele e a Silas. Começa a se esvaziar a sinagoga. Então esses homens dão logo uma forma de perseguir Paulo. Vão à casa do homem onde ele está hospedado, na casa de Jasão, procurando por ele, mas Paulo não estava. Então prendem Jasão e acusam ele de estar dando guarida, de estar protegendo um homem que traía a lei de Deus. Jasão é liberto após o pagamento da fiança, porque eles queriam dinheiro. Paulo e Silas então vão para a região da Bereia. Na região da Bereia era mais dotada de pessoas gregas, homens instruídos na palavra, no diálogo e na palavra falada, não na palavra de Deus. E esses bereanos eram homens que analisavam o que Paulo pregava. E após analisar o evangelho verdadeiro, eles entendem que Paulo pregava a verdade. E muitos aceitam a Jesus e prosseguem a fé que Paulo pregava. Ao saber da perseguição que vinha logo atrás dele de Tessalônica, porque ele estava na Bereia. Veja, ele iniciou em Filipos, foi para Tessalônica, da Tessalônica ele estava pregando na Bereia. Ele foge dali para diante, para proteger Jasão, porque a família dele estava sendo perseguida pelas autoridades religiosas da cidade, e para evitar maiores danos. Mas ainda assim, fugindo, afastando-se daquele momento, porque era melhor. Nós temos que saber a hora de falar de Deus, a hora de apertar, a hora de afrouxar. E essa hora nós temos que entender uma coisa: a palavra, a obra não é nossa. Direcionamento de Deus é muito importante, meus irmãos. Mas saiba que, ainda que no direcionamento, não é porque deu uma coisa errada que você não está na direção correta. Porque Paulo iria para Ásia, foi impedido, foi para Filipos, foi açoitado, saiu de Filipos, foi para Tessalônica. O que fizeram com ele? Perseguiram ele de novo, tanto que ele teve que fugir de uma cidade para outra, de outra para outra. Quando toda vez que você se levantar em nome de Jesus Cristo, toda vez que você pregar, que você salvar vidas, você vai tirar lucros do inferno. Toda vez que você levar almas à presença de Jesus Cristo, você enfurece Satanás, você enfurece o acusador, o inimigo de vossas almas. Este é aquele que, quando alguém precisa de uma palavra de conforto, uma palavra direta de Deus, ela vem no seu coração, mas ele te acusa dizendo: quem é você para falar o nome do Altíssimo? Não deixa Satanás bloquear o que Deus tem na sua vida, meus irmãos. Suporta o processo, viva a vitória, pregue o Evangelho, seja verdadeiro na presença de Cristo. E agora, tendo entendido isso, que Paulo passou por Filipos, passou por Tessalônica, passou por Bereia, e ele teve que sair de lá fugido, nós vamos entender 1 Tessalonicenses capítulo 2. Porque ele saiu de lá fugindo, mas não é porque ele está longe que o coração dele não ficou lá, não é porque ele está longe que o amor dele por aqueles servos diminuiu. Então ele escreve aos Tessalonicenses: irmãos, vós mesmos, 1 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 1, irmãos, vós mesmos sabeis que não foi inútil a visita que vos fizemos. Eles relembram aos Tessalonicenses que não foi inútil, apesar de tudo que ele tinha passado, não foi inútil, porque pessoas conheceram o Evangelho de Cristo, homens e mulheres
Cristo como Senhor e Salvador. E não foi em vão, porque Tessalônica passou a ser referência de fé na Macedônia, na região, no continente. Dessa forma, no capítulo 1, versículo 7, dessa forma, vós tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Esforço nenhum que você faz na obra de Deus é em vão. Esforço nenhum que você faz na obra de Deus é em vão. Direcionado pelo Espírito Santo. Ainda que não seja para ti esse benefício. Mas Paulo mais à frente vai explicar da onde que é o benefício. Aonde será o nosso benefício? Porque aqui ele não buscava a glória para si, ele não buscava nada para si, mas ele buscava para Deus. E esse é o direcionamento. No versículo 2 ele diz: apesar de termos sido maltratados e muito ofendidos em Filipos, como é de vosso conhecimento, nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para vos anunciar o seu evangelho em meio a grandes batalhas. Olha o contraditório que esse homem é. Apesar de ter sido maltratado, ofendido, Deus nos proporcionou uma disposição corajosa. Porque ele entendeu que toda dificuldade, ele fundou duas igrejas. Ele fundou a igreja de Filipos e ele fundou Tessalônica. Ele não atingiu o objetivo para si, mas o céu ganhou muito. Eu não sei por qual ângulo você está olhando, mas a orientação nessa carta aqui é que para você não olhe para o seu umbigo, olhe para mais além, tenha uma visão sistemática. O mundo não gira ao seu entorno. O que você está fazendo de prejuízo para o inferno, rompendo laços, quebrando cadeias, ele vai se levantar, mas Deus é contigo e a obra dele será concluída. A obra dele será feita. Deus precisa de homens e mulheres de coragem, não só para pregar, mas para viver o Evangelho. Porque viver o Evangelho nos tempos atuais é um processo. Nós aguardamos a vinda gloriosa de Cristo para estar na presença dele, mas enquanto isso vivemos num mundo real, um mundo que foi corrompido há muito tempo. Então viver o Evangelho hoje exige coragem, pregar o Evangelho mais ainda, entregar uma palavra de conforto a alguém, uma palavra de esperança, exige mais coragem ainda. Por quê? Tem dias, irmãos, que uma palavra é o suficiente para tirar todo o peso das suas costas. Uma palavra, você tem valor. Você vale muito mais que isso. Não, o mundo não me quer, não gosta de mim. Deus quer você sim. Ele mandou o filho dele. Glória a Deus. Para que ele morresse na cruz, para que levasse os seus pecados e você fosse justificado. Uma palavra, irmãos, pode mudar uma vida. Essa palavra de Deus não faz acepção de pessoas, foi o que mudou a minha. Porque eu era todo tupetudo quando comecei a ir na igreja. E um dia, essas duas palavras mudaram. Deus não faz acepção de pessoas. Eu não sei se tem pessoas aqui dentro, eu vejo que a maioria é convertido, mas eu não sei se tem não convertidos aqui. Não importa o que você fez, não importa quem você foi, o sangue de Cristo é suficiente para te justificar, para te colocar na presença de Deus, para redimir os seus pecados. Contudo, o véu é retirado quando os seus pecados são tirados. Ora, pois, vem a santificação, porque não adianta nada Jesus te justificar naquela cruz e você ser igual a uma porca que se revolve no lamaçal, ou igual ao cão que se torna ao vômito. Isso é Pedro. Venha como você está,
Seja santo porque seu Deus é santo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filho covarde. Mas Jesus é cordeiro, mas é leão. É necessário coragem para romper o vínculo do passado. É necessário coragem para abandonar tudo e dizer: Cristo é meu Senhor, independente da situação. Ele é meu Senhor e Ele vai me dar a vitória, Ele vai garantir que eu vou cumprir os desígnios de Deus. Isso eu digo e disse há pouco: você já submeteu o seu propósito de vida a Deus? Estou no caminho certo, esta é sua vontade. Este relacionamento, esse trabalho, essa vida, essa forma de tratar a minha família, essa forma de me propor me apresentar ao mundo, é de acordo com a vontade de Deus. Porque é muito fácil dizer: Deus, eu preciso de uma porta de emprego, mas é muito necessário que você obedeça a palavra do Senhor. Deus, eu preciso que conserte ao meu marido, minha esposa, mas você já está cumprindo a sua parte do que a Bíblia mandou. Deus não é mordomo, nós somos. Humilhai-vos na presença do Senhor vosso Deus, e no tempo exato Ele vos exaltará. Não é no seu tempo, não é ontem, não é tardio. Deus não tarda, Deus não falha, é no tempo exato. Versículo 3 do capítulo 2 ainda: pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros, muito menos temos qualquer intenção de vos enganar. Pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovados por Ele, para nos confiar o seu Evangelho, não pregamos para agradar pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. Pois a nossa exortação, pois a nossa pregação, pois a nossa palavra, pois os nossos dizeres não são para enganar, não são baseados em pecados. Não pregue o Evangelho esperando benefícios. Aquela mania de Deus. Pregue o Evangelho porque é a vontade de Deus, porque se você é servo, você tem que pegar. Pregue pelos motivos verdadeiros, não queira a exaltação do homem, porque se você prega o Evangelho esperando palmas, esperando só glórias e aleluias, você está errado. A palavra de Deus, o Evangelho é mudança, é confronto, é rasgar, é nova criatura, é nascer de novo do Espírito. Exortação de Deus é coragem. Tira a cara de coitado, põe cara de filho de Deus. Receba o poder do Espírito Santo. Console o seu irmão que está caído. Paulo diz que não pregava para agradar pessoas, mas sim a Deus, e é isso que devemos fazer. De qualquer forma, não. Ele vem dizer mais à frente, em outra carta, com espírito de mansidão: que seja com espírito de mansidão, mas o que tiver que dizer, diga. Está errado, está errado. Este caminho vai te levar para a morte eterna. O problema, meus irmãos, não é a morte dessa terra, porque Paulo vai explicar mais à frente. Essa carta de 1 Tessalonicenses é uma carta escatológica, porque ela vem falar da segunda vinda de Cristo. Não tema aquilo que mata o homem, mas aquilo que pode matar a sua alma. Se você vê que alguém está caminhando para a morte eterna, oriente essa pessoa. Amar alguém não significa gostar. Como assim? Amar alguém é você fazer o que tem que ser feito. Ponto. Versículo 5: a verdade é que jamais nos utilizamos de
linguagem bajuladora. Como bem sabeis, nem artimanhas gananciosas. Deus é testemunha desta verdade. Meus irmãos, quão maravilhoso é ver um apóstolo, um homem convertido, porque ele era perseguidor da igreja, chamar Deus a testemunha de sua vida. Eu te pergunto, faça para você mesmo essa pergunta: sou capaz de chamar Deus como testemunha da minha conversão, da minha pregação? Eu vivo o que eu prego? Ou o que eu falo, o que eu vivo? Pergunte-se: você vive de acordo com a sua fé? Você vive de acordo com o que Cristo ensinou? Ao final de hoje, eu vou ler Mateus 5, porque o Espírito Santo me determinou. Se você acha que Jesus é só amor, ele é amor. Ele vai fazer o que tem que ser feito. Ele vai mudar o que tem que ser mudado. Ele vai tirar da sua vida o que tem que tirar. Ele vai te colocar onde você deve estar. Ele hoje é seu advogado, mas um dia será o seu juiz. Não brinque, porque ele se entregou naquela cruz pela remissão dos seus pecados. Mas um dia, tema: afastai-vos de mim, vós que fizeste o mal, pois eu não vos conheço. Tema. 6. Da mesma forma, nunca nos dedicamos a buscar honrarias, quer da vossa parte, ou mesmo de outros. 7. Muito embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento, todavia agimos entre vós com todo desprendimento, como a mãe que acarinha os próprios filhos. Assim, por causa do grande afeto de vós, decidimos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a vossa própria vida. Evangelho de João, capítulo 10, do 9 em diante, por favor, 10. Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Próximo. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Tem algo a ver com os ensinamentos de Paulo? Pode passar. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e foge. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Meus irmãos, eu não insulto, eu não clamo vocês a se rebelar contra líderes religiosos. Deus um dia fará juízo deles. Mas tenham conhecimento para se defender, tenham conhecimento para analisar, tenham conhecimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Tenham conhecimento para ver quem é mercenário e quem é bom pastor. Sejam como bons pastores, capazes de dar a vida por aqueles que você ama, por aqueles a qual Deus confiou sobre os seus cuidados. Seja homem, seja mulher. Marcos, capítulo 11. Versículo 22. Irmãos, vocês têm visto muitos líderes religiosos, pastores, pastoras, apóstolos, pregando a tal teologia da prosperidade.
Teologia da prosperidade nada é do que texto sem contexto vira pretexto para pôr o crente no cabresto. Aumentei a frase. Aprendi por último. Porque se você estiver domesticado, você jamais vai se levantar, desobedecer. Só que homens, irmãos, são falhos. Somente mediante o conhecimento da verdade você obtém a liberdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou citar alguns trechos de Bíblia que diz que tudo que em oração você pedir, você vai receber. É verdade. Claro que é. E o porém? Vamos lá. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Olha. Continua a ler, crente. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Primeiro, porém, crê. Tem muita gente que quer, não crê. Quer um trabalho melhor, não sai de casa para estudar, não se aperfeiçoa. Chega no trabalho só amaldiçoa, não crê. Como você vai receber bênção? Não, mas o pastor falou para mim. Primeiro quesito, crê. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também o vosso Pai que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Pastor falou para mim que eu vou receber. Vai receber castigo. Santifica-se, crente. Nós abrimos o culto hoje, a preletora que iniciou disse: sem santidade não se verá a Deus. Se você não perdoar o seu irmão, você não receberá o perdão de Deus. As três coisas que são blasfêmia, os pecados imperdoáveis. Blasfêmia contra o Espírito Santo, que é você conhecendo, vivendo e resistir e fazer o contrário daquilo que ele te indicou. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Você só blasfema contra o Espírito Santo quando ele vive em você. E você resiste em cumprir outra, o seu desejo carnal, porque carne e espírito lutam, e os dois escutam você. Segundo pecado que não permite entrar no céu: não perdoa. Se você não perdoa, você não recebe perdão. Se você está em castigo, se você está em pena, se você é um condenado, porque não é perdoado, não verá Deus, não tem céu. Simples assim. Mas eu não consigo, por isso que você tem Deus, por isso que você tem o Espírito Santo, que te convence do pecado, do juízo e da salvação. Por isso, terceiro, apostasia, tendo visto milagres, crido em milagres, operado milagres dentro da igreja, se afasta e deliberadamente se nega a cumprir o seu chamado. João 15:7. Evangelho. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A segunda parte é linda, né? Volta para a primeira. Se vós estiverdes em mim, se você estiver em Cristo, não é de qualquer jeito não, já falei. Deus não é mordomo de ninguém. Se Cristo está em você, se você estiver em Cristo, o que pedirdes em oração? 1 João, carta, 1 João 3, 22.
Moisés, todas as profecias se cumpriram em Cristo. Ele então cumpre a lei e institui princípios. Princípio é maior do que regra, porque princípio abrange muita coisa. E nesse terceiro princípio, ele simplesmente diz: se você não é capaz o suficiente de se amar, se você se olha no espelho, se você se acha tão pequeno, ama o próximo como eu te amei. Ele amou como? Um amor sacrificial, um amor ágape, um amor que se entregou na cruz, um amor que recebeu açoite, um amor que usou uma coroa de espinhos, um amor no qual se fez carne para te resgatar. E o que ele pede? Que guardemos os seus mandamentos. Passa para o capítulo 5, versículo 14, 1 João ainda. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E aqui eu encerro o assunto. Por quê? Você pode pedir para Deus, você deve pedir para Deus, você deve ter um relacionamento com Deus, mas apresenta a sua vontade para Deus. Porque estando de acordo com a vontade dele, ela vai se cumprir. Porque ele tem planos mais altos do que os seus. Ele conhece o seu coração, ele conhece o seu íntimo. Talvez na sua boca, às vezes orando, você está falando uma coisa, mas o seu coração está pedindo outra. Talvez orando, você está querendo uma porta de trabalho, você está querendo dinheiro, você está querendo um carro novo, você está querendo subir de cargo até mesmo dentro da própria igreja, mas no fundo do seu coração, ele está querendo restabelecimento, fortalecimento de rocha no seu lar. Então apresenta todos os seus projetos para Deus, confirme a vontade dele para com a sua, direcione-se por Deus. E a única forma de conseguir isso é por Jesus Cristo. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu desafio você a orar e apresentar a sua vida para Deus e dizer: Deus, faz de mim, Deus serve, trata-me como um vaso em tuas mãos, ó oleiro. Se você tiver mais coragem ainda, diga: Deus, usa. Mas tenha muita coragem. Mas tenha muita coragem. Porque Deus vai trabalhar nos seus pontos fracos para que você olhe para a pessoa com confiança. Você não tem como pregar o Evangelho. Você não tem como dizer para uma pessoa: você vai sair, se você não sair, se você não viveu. Deus vai trabalhar a autoridade na sua vida. Deus vai te provar, Deus vai provar o seu coração, e foi isso que Paulo passou, porque mas Deus prova o nosso coração. Deus provou o coração de Paulo. Paulo não saiu viajando e pregando, não, meus irmãos. Paulo estudou para ser doutor, tornou-se doutor da lei, era doutor da lei, perseguidor da igreja, tinha cargos dentro da religião judaica, ele tinha conhecimento. Ele se converteu pelo chamado do próprio Cristo. Do próprio Cristo. Mas não é logo após a sua conversão que Paulo sai pregando. Paulo, após a sua conversão, passa 3 anos na Arábia e depois vai para Tarso, fica mais 10 anos, ou seja, 14 anos ali em torno Paulo fica, para poder fazer a sua primeira viagem missionária. 14 anos de preparação, meu irmão. Não é pouco, não. 14 anos de preparação, 14 anos de perseguição, 14 anos os outros apontando para ele. Você era perseguidor, como você está falando desse Cristo agora? Você não era obediente, você não acreditava nisso. 14 anos para enfim ser reconhecido pelos apóstolos e ser enviado aos gentios. Não é fácil. Não é fácil. Deus vai provar o seu coração. E a cada livro que você passar, Ele coloca um outro. A cada livro que você passar, Ele coloca outro. E Ele coloca outro. E Ele coloca outro. Mas Ele falou que eu ia ter a vitória.
maior vitória é estar na presença de Deus, porque Ele prometeu que, independente da situação, Ele estaria contigo. A promessa de Jesus Cristo não é casa, carro, casamento perfeito, filho perfeito, emprego perfeito, dinheiro na conta. A promessa de Cristo é estar contigo um dia voltar para buscar a sua igreja. Essa é a promessa de Cristo. E a pregação verdadeira, meus irmãos, é o que Paulo vai dizer, não é para agradar, é para confrontar. Eu trago agora uma frase minha que eu costumo dizer para os irmãos: pregação é igual aquelas músicas antigas. Se você tirar o som, tirar a alternação de voz, e você ainda conseguir entender, você tem uma pregação. Se você só tem pulo, grito, palco, mas a pessoa sai ali e fala: e o culto? Foi bom, qual foi a palavra? Não sei, mas foi bom. Fogo desceu. Fogo desceu. Desceu, vai te queimar, filho. Vai te queimar, porque Jesus Cristo veio para batizar com o Espírito e com fogo. Esse fogo não é fogo de bagunça, não, meus irmãos. É fogo de purificação. Porque Ele traz em sua mão uma pá. Ele traz em sua mão uma pá. Olha o detalhezinho que o pessoal não lembra. Ele trouxe o Espírito e o fogo. O fogo é para purificar. E João Batista diz que ele traz em sua mão uma pá. Para que é a pá? Para separar o joio do trigo por meio do vento. Ó, o joio é mais leve. No vento do Espírito é separado o que vai para o celeiro e o que vai para o fogo. Ordem, igreja. Deus é maravilhoso. Deus é amor. Deus enviou o Filho dele para você. Mas Deus exige santidade. Tudo iniciou desse jeito. E a palavra está perfeitamente alinhada. Para ser pregador de Deus, para levar o Evangelho, para viver o Evangelho, é necessário coragem, é necessário suportar o processo, é necessário fazer o mínimo, mas é necessário saber também que, ainda que bem direcionado, vai doer. Pessoas vão te acusar, o inimigo vai se levantar. Quer saber como o inimigo se levanta? No versículo 18, do mesmo capítulo 2 de Tessalonicenses. Pelo que bem quisermos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não impediu. E aí? Satanás impediu Paulo. Irmãos, tem muita gente que prega o Evangelho de pisar na cabeça de Satanás, de fazer, de acontecer. Jesus nos orientou a expulsar demônios, curar enfermos. Nem o arcanjo Gabriel, no livro de Judas, repreendeu Satanás. Ele disse que o Senhor te repreenda. Não brinque com as hostes, com potestades. Não brinque com o que você não conhece. Sujeitai-vos à mão de Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir de você, vai fugir da mão que está sobre a tua cabeça. Quem expulsa demônio é o nome de Jesus Cristo. Por isso que Paulo falou: em nome de Jesus Cristo ordena-te que retire. Não brinque. Não brinque com a sua carne. Não brinque. Porque certamente nos recordais, caros irmãos, de nossos dedicados extenuante ministério, e de como noite e dia trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, enquanto vos comunicávamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunho de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vós que credes. E sabeis ainda que tratávamos a cada um de vós com a mesma deferência que um pai trata seus filhos, suplicando-vos que
consolando-vos e oferecendo nosso testemunho, a fim de que possais viver de modo digno de Deus, que vos convocou para o reino da glória. Vou acelerar um pouco, porque o nosso tempo já está se esgotando, irmãos. Paulo então diz que ele não era pesado para ninguém, ele trabalhava. Paulo tinha autoridade de apóstolo, porque ele foi reconhecido, mas ele não exigia o salário de apóstolo. Ele era fabricante de tendas, isso vai estar lá em Atos. Ele era fabricante de tendas e ele trabalhava. Ao invés de descansar nos intervalos que estava pregando, ele trabalhava. Mas isso está indo contra Timóteo? Não. Ele recusou. Ele entendeu que não era necessário ser pesado para aqueles que já sofriam, porque na época o alimento era muito difícil. Então Paulo abdica da autoridade, ele se torna o quê? Servo. Um homem da altura de Paulo, 13 cartas escritas, ele se torna servo e ele trabalha fabricando tendas para se autossuster, para o bom andamento da obra. Paulo diz, apresenta com isso o seu testemunho. Paulo apresenta o seu próprio testemunho. Ele convoca Deus como testemunho no começo, e agora ele volta a dizer, e conhecendo o nosso testemunho. Como que você tem sido? Qual que é o seu testemunho? Porque eu vou te falar, não sou eu, mas a Bíblia diz que nós somos cartas vivas. As pessoas lá fora e os novos integrantes desse corpo leem você, não a Bíblia. As pessoas, antes de terminar de ouvir o que você está pregando, você pode ter o maior enredo, a maior locução. E a primeira coisa que a pessoa vai fazer, ela vai te analisar, ela vai analisar a sua vida. Como é o seu testemunho para com Deus, para com os outros? Porque isso é importante. É um testemunho de fé, de coragem, de resiliência, de doutrina, de empatia, de amor, de perdão. Estou falando que precisa é para ser bem sucedido, não, irmão. Para viver com Deus não precisa ser rico, não. Estou falando de alguém olhar para você e falar, Deus é na vida daquela pessoa. Quantos aqui já não reconheceram? Para aquela pessoa é de Deus. Olha que título maravilhoso, ser reconhecido como pessoa de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus. Imagina quando Cristo voltar e te levar para a glória e considera um galardão. Versículo 19. Todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança? Alegria ou coroa de glória diante dele? Ora, não sois vós? Com toda certeza, vós sois a nossa glória e a grande alegria. Não importa quantas casas você tem, quantas cifras de dinheiro você tem na sua conta, quando Cristo voltar, Ele quer saber dos seus frutos. Quando Cristo voltar, não interessa se você fala em línguas, cura, expulsa demônio, pula, vira mortal, só vai restar o amor. Porque sem amor a pessoa vai como um prato que retira. Então Paulo exorta aqui os Tessalonicenses, o amor dele, fala, quando Cristo voltar, vocês serão a minha coroa. Você tem coroa? Você tem frutos? Ei, figueira, se Jesus abrir e procurar um fruto, ele vai achar, figueira? Mateus, capítulo 5. Eu vou ler só um trecho do capítulo 5. Oriento para que a igreja leia todo. E ela chegar em casa e medite. Se Jesus aceita de qualquer forma, você vem, ele te limpa, te dá banhozinho, te põe roupas novas, mas vê se é de qualquer jeito que se permanece. Sermão do Monte. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele, e Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo, bem-aventurados, Macários do grego, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram,
serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericordiosa. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que há de se temperar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ficar escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se num velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A grande sabedoria de Jesus, ela é clara para essas crianças. Se eu perguntar para cada uma delas o que foi que está escrito ali, elas vão dizer e vão dizer o significado. Mas ela é tão alta, que homens estudiosos não conseguem esboçar o fim dela. Por isso que eu digo que são princípios, não se resume. Ela é tão ampla, tão grande. Assim como os planos de Deus na sua vida. Não estou falando do plano de grandeza, estou falando do plano de vida eterna. Se você soubesse o plano de Deus para a glória, é vida eterna. Tem coisas que você vai ter segunda chance, meus irmãos. Tem coisas que não vai ter. Arrependei-vos dos seus pecados, declarai na presença do Senhor Jesus. Digo arrependei-vos do incluo, porque em João diz que aquele que diz que não tem pecados é mentiroso. Todos nós somos pecadores, todos. E dia após dia as misericórdias do Senhor se renovam, é por isso que não somos consumidos. Declarai as suas ansiosidades, as suas preocupações na presença de Jesus Cristo, para que assim possam experimentar a paz que excede o entendimento. Eu peço que os irmãos se coloquem em pé. Os obreiros da igreja, se sentirem vontade de orar para alguém, fiquem à vontade. O louvor vai iniciar o louvor, o mistério de louvor. Se você não está em paz com Cristo, faça as pazes agora. Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele morreu na cruz por você, Ele quer te ouvir. Fala com Ele, tenha uma intimidade. Mas eu vou afrontar Deus se eu fizer prova dele. Não! Pergunta para Gideão. Não sei, a gente já está falando, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, vamos conhecer esse Deus que tem um relacionamento íntimo com você. Ele tem uma palavra todo dia no seu coração. Ele quer o ânimo de vida e abundância. Ele quer que você viva despreocupado, livre dos pesos. Senhor, meu Deus e Pai, eu te apresento a tua igreja, Pai, como a tua noiva, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que pelo seu sangue foram justificados, meu Deus.